assunto espinhoso para a União, estados e municípios que muitas vezes se escondem quando é preciso falar sobre as obras inacabadas. Estima-se que há 22 mil delas espalhadas pelo país. Dinheiro do contribuinte desperdiçado em projetos e estruturas que não servem para nada. O caminho da reportagem de hoje foi atrás de prazos, respostas, causas, para entender por que há tantos lugares como este pelo Brasil. Ela veio diminuindo a velocidade da obra e rompeu literalmente e abandonou a obra. Chega aqui de noite, ela tem que ficar nesses becos aí escuros porque não tem um lugar para a gente ficar esperando o ônibus. Eu acho isso errado também. Simplesmente porque a empresa não concluiu a obra da ponte. Não terminaram a ponte, a estrada. É apenas o meu dinheiro e o seu dinheiro que está ali perdendo com o tempo. Em todo o Brasil, a história se repete. Muitas obras começam e não ficam prontas. Milhões e até bilhões de reais são investidos e o resultado final é o mesmo. Um rastro de esqueletos de cimento, pessoas que vão da esperança à decepção. A principal resposta que nós recebemos dos gestores é quanto à falta de recurso, de repasse de recursos de convênios federais e estaduais, no caso dos municípios. Mas a gente sabe também que existe um problema muito grande, isso é histórico no Brasil, da falta de planejamento nas obras. Se você interrompe uma estrutura enquanto ela ainda não foi acabada, tudo isso vai comprometer a vida útil da estrutura ao longo do tempo. E se ela ficou paralisada há muito tempo, isso vamos dizer, exige praticamente um reprojeto. Nossa volta ao passado começa em junho de 2006 no município de Missão Velha, interior do Ceará, quando o então presidente Lula descerrou a placa de inauguração das obras da ferrovia Transnordestina, um projeto ambicioso que nunca funcionou. Inicialmente, a previsão era que o empreendimento ficasse pronto em 2010. Então, já estamos em 2017 e não há informações claras sobre qual é a situação, né, em que nível está a execução dessa obra. A concessionária alega que a obra está por volta de 51% de execução, ou seja, estaria pela metade. Pelos planos originais, a ferrovia Transnordestina teria 1.753 quilômetros. Deveria ligar a cidade de Eliseu Martins, no interior do Piauí, ao porto de Pecém, próximo a Fortaleza, no Ceará, e ao porto de Suape, no litoral pernambucano. Os trilhos, que serviriam para escoar a produção agrícola e minérios do sertão nordestino, cortariam 81 municípios, trazendo desenvolvimento para toda a região, mas foram assentados apenas pouco mais de 600 quilômetros de trilhos. Tentar ver o que eles podem fazer para poder recuperar e a gente poder entrar no trilho junto com a Transnordestina e voltar a funcionar esse sonho que hoje a gente está vivendo um pesadelo. Era um sonho lá atrás, hoje é um pesadelo. Em junho de 2006, quando começaram as obras, a previsão era que a Transnordestina ficasse pronta até 2010, consumindo um total de 4,5 bilhões de reais. Mais uma década já se passou, os trilhos não levam nada a lugar nenhum e os vagões estão em completo desuso. No auge das obras, mais de 10 mil operários estiveram aqui em Salgueiro, na frente de serviço. Agora, não há mais ninguém por aqui e o que se vê são máquinas paradas e um completo descaso com dinheiro público investido. Tanto dinheiro que chamou a atenção do Tribunal de Contas da União em Brasília. Em janeiro de 2017, o TCU decidiu pela suspensão do repasse de recursos para obras da Transnordestina, por entender que havia o risco de danos aos cofres públicos. A proibição ainda vigente impede que BNDES, Valec, uma empresa pública ligada ao Ministério dos Transportes, e os vários fundos de desenvolvimento do Nordeste continuem financiando a ferrovia. O TCU ele detectou
que houve essa elevação drástica das estimativas de custo, detectou também uma extrapolação em muitos anos do prazo que tinha sido inicialmente previsto e a quantidade intensa de capital público envolvido nesse empreendimento. Segundo o TCU, desde 2006, a ferrovia já consumiu 6 bilhões e 300 milhões de reais, dos quais 5 bilhões e 100 milhões de reais vieram de recursos públicos. Desse total, o BNDES repassou 788 milhões de reais à empresa Transnordestina Logística S.A., concessionária responsável pela obra e que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional. As placas amareladas, quase derrubadas, servem para lembrar a quem passa pela rodovia que aqui tem investimento do governo federal. O TCU, por enquanto, ele está avançando no sentido de avaliar aspectos jurídicos e a participação do governo como sócio financiador deste empreendimento. Em determinado momento, o TCU poderá avaliar se as obras realizadas correspondem ao que foi de fato aportado nessa empresa concessionária pelos sócios públicos. Nessa ocasião, o TCU pode verificar se houve ou não mau uso de recursos públicos. Em novembro de 2009, como se vê pela marca nos dormentes assentados, a construtora Odebrecht entrou como parceira da concessionária na construção da Transnordestina, abrindo de uma vez 5 novos canteiros de obras, um deles em Salgueiro, município do sertão pernambucano, que seria o entroncamento principal da ferrovia. O pessoal daqui da região, como vivia muito de agricultura, desse tipo de atividade, quando apareceu as empresas aqui, a ferrovia e a transposição do rio, abriu muito emprego, abriu oportunidade de emprego para todo mundo, em todo tipo de área, tanto de operador, de um ajudante ao engenheiro, surgiu... Tinha vaga, exatamente. Hoje nós estamos no trabalho pesado, hoje nós estamos voltando ao velho tempo atrás, o que a gente era de verdade. Nós estamos voltando aos velhos tempos, esquecendo o que teve aqui de riqueza, o que teve de abundância. Agora nós estamos vivendo o momento, a dura realidade, que é voltar ao sertão e voltar ao nosso caminho e tentar desenvolver por aí. A imagem dos tempos de riqueza de Salgueiro estão frescas na memória de todos. Foi em agosto de 2010 que o ex-presidente Lula esteve em Salgueiro, inaugurando o que seria a maior fábrica de dormentes do mundo. Capacidade para produzir 4.800 dormentes de concreto por dia, e investimento inicial de 115 milhões de reais. Não dava para dar vazão a esses dormentes sem a ferrovia. A ferrovia seria o elo para que essa fábrica realmente funcionasse. Em julho de 2012, o Caminhos da Reportagem esteve em Salgueiro. A repórter Catiúcia Neri percorreu os trilhos da Transnordestina, visitou a fábrica de dormentes, entrevistou trabalhadores. Tempos de otimismo. A ferrovia tinha orçamento definido e data para ser inaugurada. O Ministério dos Transportes diz que a obra termina em dezembro de 2014. Hoje, a fábrica de dormentes está fechada. Os 600 funcionários foram demitidos. Pilhas de dormentes com 366 mil peças fabricadas, o suficiente para 220 quilômetros de trajeto, aguardam a retomada da obra. A minha maior preocupação é dessas obras abandonadas. É você ver tudo aí entregue às baratas, tudo abandonado. Você começa a ver tudo se desgastar. Você começa a ver equipamentos jogados por aí. Como é que vai ser o futuro disso? E para recomeçar isso, para poder recuperar essas máquinas, quantos vão gastar? Em setembro de 2015, 2 anos depois de a construtora Odebrecht ter abandonado a parceria com a Transnordestina Logística, o trem finalmente andou, mas só durante uma visita da então presidenta Dilma Rousseff ao município de Paulistana, no Piauí. Na ocasião, os dormentes eram assentados nos trilhos, a previsão de conclusão tinha ficado para janeiro de 2017 e o orçamento total saltara para 11 bilhões e 230 milhões de reais. Mas logo em outubro de 2015, tudo parou novamente no Piauí por falta de pagamento da Transnordestina S.A. às empresas terceirizadas. Essas empresas que lá participaram, essas terceirizadas que lá participaram,
tiveram, evidentemente, um prejuízo enorme por terem executado o serviço e não ter recebido. Isso traduz de uma forma simples que houve, não é que houve má fé, mas que houve um desvio de dinheiro, faltando assim dinheiro para completar as obras restantes e pagar os terceirizados que lá executaram obras. Se até agora a ferrovia consumiu mais de 6 bilhões de reais e a Transnordestina Logística, que tem a concessão da malha até 2057, afirma já ter construído 52% das obras, então, numa matemática simples, outros 6 bilhões de reais bastariam para concluir a ferrovia, certo? Essa matemática ela tem riscos, porque a obra iniciou num terreno mais plano. Para chegar aos portos, que esse é o objetivo, né? A Transnordestina vai chegar aos portos de Pecém e de Suape, né? Pecém no Ceará e Suape em Pernambuco. Vai precisar agora de um desafio ainda maior, que é o desafio da topografia, das elevações existentes e da interferência urbana no projeto. Então isso vai gerar custos talvez maiores do que aqueles que já aconteceram em razão desses desafios. Mas isso também é uma avaliação a ser feita pela própria agência reguladora. A agência reguladora é a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que afirmou por meio de nota que está apurando vários descumprimentos contratuais, como atraso na entrega de trechos, não envio dos projetos e orçamentos insuficientes. Tudo isso somado pode levar a multas à concessionária e até a caducidade da concessão. A Transnordestina Logística, sem estipular prazos, diz estar totalmente empenhada no planejamento da retomada das obras de construção da ferrovia assim que possível. Nossa esperança, expectativa é que retome, é que a gente conserte os erros do passado e a gente retome essa obra para trazer desenvolvimento para a nossa região. Todo dia o seu Manuel, pequeno agricultor aqui de Salgueiro, leva a boiada para beber água. No meio do caminho que ele percorre, 2 grandes obras inacabadas: os trilhos da inoperante Transnordestina e um canal interrompido da transposição do Rio São Francisco. Mas o negócio está meio devagar. Agora está tudo desempregado aí, né? Mas o que aconteceu, não terminou muito esse negócio da corrupção, né? Ao lado do percurso diário do agricultor, uma grande ponte inacabada. Sem ela, o canal do eixo norte da transposição também não foi concluído. Uma obra parada, esperando pela outra. 6 anos de seca, e a gente pensando que ia ter uma coisa boa e demorando desse jeito, né? A empresa que abandonou a obra Mendes Júnior não conseguiu concluir. Dizendo Júnior era responsável pela transposição. Pela transposição. Esse trecho que compreende de Terra Nova ao Ceará era da Mendes Júnior e ela abandonou. Apenas o trecho de Salgueiro é que você pode ver. É uma ponte que não está pronta, é um aqueduto que não está pronto, é algumas reformas que tem que ser feitas no canal, mas é alguma barragem que tem que se concluir alguma coisa, mas a obra é pequena. Nem tão pequena assim, Lindenberg. Uma volta pelo sertão de Pernambuco mostra as máquinas paradas, sem rodas, com pneus furados, a insistente placa de não há vagas, num local onde não há mais trabalho. Nós tínhamos 14 mil empregos logo no começo da transposição. Hoje nós estamos com 7 mil empregos. Está todo mundo na rua hoje pedindo emprego. Em 2014, o operador de máquinas pesadas Miguel Vidal foi um dos operários escolhidos para participar da gravação de uma propaganda oficial do Ministério da Integração. Todos eram a imagem do otimismo. Na verdade, passa um filme, né? Eu imagino quando eu estava trabalhando, os momentos com os amigos. E quando eu vejo parado, eu fico imaginando, será que vai terminar? A transposição do Rio São Francisco, uma obra tão aguardada e que durou mais de 10 anos, já foi até inaugurada, mas ainda não foi totalmente executada. No eixo norte, um canal de 252 quilômetros de extensão, ainda falta a instalação de bombas na estação elevatória de Terra Nova, em Pernambuco. Sem elas, não há como a água passar para o outro nível, a barragem de Serra do Livramento. Dessa forma, as águas ainda estão longe de chegar até o Ceará. No município pernambucano de Terra Nova, a água que passa pelo canal da transposição, tão perto do agricultor,
não pode ser usada. Nós estamos com os bichinhos morrendo de fome. Não tem direito, se nós tirar essa água aqui e botar uma bomba, um motor, nós vamos presos. O eixo leste da transposição foi inaugurado em março de 2017, após 10 anos de obras. O eixo norte, justamente o que passa por Salgueiro, está com 94% de execução. Segundo o Ministério da Integração Nacional, no mês de abril foi assinado o contrato com o consórcio ENSA-Citom para concluir o serviço interrompido, com valor pactuado de 516 milhões de reais. A previsão é que as águas do Rio São Francisco cheguem ao Ceará até o final de 2017. Prejuízos? Muitos. A transposição do Rio São Francisco extrapolou o orçamento original. Cálculos atuais estimam que toda a obra chegará a 9 bilhões e 600 milhões de reais. E a construtora Mendes Júnior deixou um rastro de dívidas na cidade de Salgueiro. Nós tivemos alguns contatos com a Mendes Júnior, que é uma empresa hoje que ficou devendo a maior parte ao município. E a Mendes Júnior ela diz assim, pede ao Ministério que pague as empresas. Em nota, o Ministério da Integração disse que realizou, por meio de depósitos judiciais, transferências que totalizaram 27 milhões de reais. A iniciativa possibilitou que a Justiça do Trabalho repassasse o montante exclusivamente para a quitação das verbas rescisórias dos ex-funcionários da construtora. Numa cidade marcada por duas grandes obras inacabadas, quase passa despercebido um esqueleto abandonado. A ausência de um Instituto Médico Legal em Salgueiro atormenta tanto os vivos quanto os mortos. A construção está parada há 3 anos. Essa obra é uma obra que iniciou no ano de 2014 e até hoje ela encontra-se nesse estado, encontra-se inacabada. Bem inacabada. Na realidade, eu acho que com 6 a 7 meses ela foi paralisada e a partir daí continuou-se o calvário das famílias, né? Na tentativa de dar uma morte digna aos seus familiares. Então, hoje, o corpo é encaminhado para a cidade de Petrolina, a 250 quilômetros daqui, da cidade de Salgueiro e região, e aí onde começa aquela grande dificuldade, onde ficamos aguardando algo em torno de 24 e até 48 horas para que o corpo seja liberado em Petrolina. A partir do momento que o corpo é liberado na cidade de Petrolina, ele fica à disposição da família. Então, a família é quem tem que procurar uma forma de trazer o corpo de volta. A Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco é responsável pela obra, mas não nos informou sequer o custo total previsto, os motivos do abandono e se há previsão para a retomada do IML. Enquanto isso, moradores de Salgueiro, como seu Evaldo, que perdeu um irmão num acidente automobilístico, sofrem ainda mais num momento tão difícil. A mais em conta, menos sofrimento da família, tudo. Foi até Petrolina para liberar lá, tem que ir um da família. 60 mil habitantes apenas. Gente como o Kleber, o Lindenberg, o Miguel e até o prefeito. Todos na mesma torcida. Todos na expectativa de que se destrave tantas obras em Salgueiro. Que poderia ajudar o sertão, o nordestino, seria essas obras. Que ia mudar o cenário, a cara do Nordeste. A transposição e a transnordestina. No próximo bloco tem mais. Obras prometidas para a Copa do Mundo em 2014 que melhorariam a mobilidade nas capitais, até hoje ainda geram problemas para a população e são a dor de cabeça dos atuais administradores. O Brasil está fora da decisão! Toma uma goleada histórica da Alemanha! 7-1 para a Alemanha no Mineirão, se despede melancolicamente o Brasil. Vai disputar... A goleada para a Alemanha é o momento mais lembrado da Copa do Mundo. Mas para vários brasileiros, os efeitos de 2014 não passaram até hoje. Obras prometidas para o Mundial se arrastam em diversos estados.
Em 2007, nós já sabíamos que em 2014 nós iríamos sediar a Copa do Mundo. Portanto, nada se fez. Quando chegou 2011, olha, agora nós vamos ter que fazer as obras necessárias. Aí então, devido ao tempo, esqueceu-se do sistema licitatório e todas essas obras foram então licitadas através do sistema diferenciado de contratação. A apenas 7 quilômetros do Mineirão, no bairro de São Gabriel, em Belo Horizonte, a construção de uma nova rodoviária interestadual deveria ter começado em julho de 2012. O empreendimento era para ser entregue no primeiro semestre de 2014, mas o que se vê é só terraplanagem. Porque rodoviária aqui vai demorar pelo menos uns 10 a 20 anos ainda, né? Pelo que eu creio, porque obra não tem, trabalhador não tem. Fazer o quê? O pessoal quer mais o quê? Só o dinheiro da gente que vai embora, né? A área passou por 287 desapropriações, que custaram mais de 40 milhões de reais para a Prefeitura de Belo Horizonte. Esse processo atrasou o início das obras. Só em janeiro de 2016, o consórcio SPE recebeu o terreno para começar a construção. A rodoviária teria que ser entregue em agosto de 2017. O investimento ficaria a cargo do consórcio, que teria 30 anos para explorar os lucros do novo empreendimento. Mas, segundo a BH Trans, empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, as chuvas recorrentes no final do ano passado e início deste ano trouxeram dificuldades para a execução da obra, causando diversas paralisações. Até o momento a gente vê ali o negócio da firma ali, mas não embalou nada. Agora, a partir do momento que sair do papel e ficar pronto, aí eu creio que vai ser um grande benefício para todos nós, né? Mas os índices pluviométricos do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que choveu menos em Belo Horizonte este ano do que a média histórica da cidade. A desculpa não cola e irrita ainda mais a população. É uma palhaçada, entendeu? Atrapalha o trânsito da gente todinho, entendeu? Você tem que levantar mais cedo para poder sair de casa, você tem que levantar mais cedo para poder chegar no serviço. Em termos de mobilidade urbana, as capitais da Copa levam goleadas diariamente. Os atrasos nas obras da Copa, estou falando em 2012, 2 anos antes da Copa. O primeiro relatório de 27 obras mostrava que 26 estavam atrasadas. Tanto que até hoje 17 delas não foram concluídas. Nós precisamos de encontrar um caminho de fechar essa conta, porque senão fica uma coisa extremamente desconfortável, tanto para nós da fiscalização como para o próprio governo. A Arena Pantanal, em Cuiabá, sediou apenas 4 partidas da Copa, todos jogos da primeira fase. Mas as cicatrizes do maior projeto prometido continuam pela cidade. O governo de Mato Grosso aproveitou a onda de investimentos e tentou instalar um modal de VLT, o veículo leve sob trilhos, quando a solução mais simples poderia ser um BRT, que usa ônibus em vez de trens. O Ministério das Cidades aprovou o projeto. Aí a turma aqui começou a se organizar e fizeram, né? Trocaram esse projeto na viagem de avião de Cuiabá para Brasília. Eles saíram daqui com o projeto do BRT para pegar o dinheiro no Ministério das Cidades, encontraram um território fértil. Para captação de não teve jeito. Aí criaram o projeto do VLT ao preço de 1.470 bilhões de reais. Para quê? Para atender a mesma demanda que o projeto do BRT estava pronto, adequado e só faltava o detalhamento. O VLT imaginado teria 22 quilômetros de extensão. A linha 1 ligaria o aeroporto de Várzea Grande a um terminal em Cuiabá, uma distância de 15 quilômetros. A linha 2 iria do Morro da Luz ao bairro Cochipó por 7 quilômetros de trilho, um trajeto que necessitaria de várias desapropriações e da construção de muitas estações pelo caminho. Se notou que foi uma obra de início, sem projeto nenhum, de que forma que ia ser concluído, por isso você percebe
que ainda continua da mesma forma. Então, eu acho que foi de maneira irresponsável, fizeram um projeto que na realidade não tinha no papel. O comerciante Márcio Ney tem uma loja na Avenida da FEB, no município de Várzea Grande. Justamente o primeiro lugar por onde começaram a instalar os trilhos do VLT. O novo modal de transportes trouxe prejuízos para quem trabalha por ali. Eu tive que, na época, gastar, mandar rebaixar, fazer calçada e tudo mais, mas na expectativa que tudo isso viesse a melhorar em seguida. E essa obra de 2011 para cá, ela ficou da forma que vocês estão vendo ali, inacabadas, né? Sem nenhuma resposta por parte do governo de um projeto da avenida, de que época seria o término dela. Nas inúmeras frentes de trabalho da Arena Pantanal e do corredor do VLT, veículo leve sob trilhos, o ritmo de trabalho está comprometido. O que está em jogo neste momento é o cronograma das obras. De cima é possível ver por onde passaria a linha do VLT pelo centro de Cuiabá. De perto, a ação da ferrugem nos trilhos já assentados é evidente. E pensar que de toda a linha planejada, o trajeto construído não chegou sequer até o rio Cuiabá, que separa o município de Várzea Grande da capital do Mato Grosso. A obra parada é que custa muito caro, ela está... a abrasão do tempo está judiando de tudo que foi feito já. Então, você, para reiniciar uma obra dessa, você tem que voltar lá atrás, você não pega ela no ponto que ficou. Você volta muito para trás para você chegar no ponto que ficou e seguir adiante. Curiosamente, todos os 40 vagões foram comprados com grande antecedência, numa operação que custou 498 milhões de reais para os cofres públicos. A tecnologia de comunicação embarcada, podemos dizer que ela é aproximadamente a mesma do teu smart. E que a cada 2 anos, teu smart está velho, você troca. O que é que nós vamos fazer com essa tecnologia embarcada nesses veículos que foram fabricados, foram montados e fabricados em 2011 e 2012 e estão há 4 anos aí ao tempo? Todos os sistemas de engrenagem estão perdidos. E cada vez que um espertalhão aí vem dizer que os equipamentos estão sendo mantidos, conservados, isso é uma mentira deslavada. Eles estão lá abandonados porque não há gente para fazer a manutenção de 40 veículos. Os vagões estão estacionados num pátio em Várzea Grande, próximo ao aeroporto. A demanda por transporte público em Cuiabá vem caindo. Nos ônibus urbanos, entram 160 mil pessoas por dia. O projeto do VLT ficou grande demais para uma cidade com apenas 585 mil habitantes. A empresa contratada pelo governo do estado para fazer essa auditoria chegou à conclusão de que os 40 trens comprados não são necessários. Por quê? Porque a demanda está descendo cada vez mais. É necessário só quantos? Pelo que eles fizeram, parece que são 32. Pode pegar 8 e vender, que não vai ser necessário. A ilusão que os cuiabanos, os matogrossenses tiveram desse VLT foi provado na Copa, até porque a Copa aconteceu e nós não sentimos falta do VLT, então não existia necessidade da construção desse modal. Cuiabá não necessita de um VLT. Cuiabá precisa sim de um modal de qualidade, seria o transporte público ou até mesmo o BRT, que existe no Rio de Janeiro, existe em Goiânia, ele sim seria interessante aqui para nós. Foram gastos 1 bilhão de um contrato original de 1 bilhão e 400 e dessa parte, metade disso foi para a aquisição dos vagões, são 500 e poucos milhões para os vagões que estão aí armazenados aí, parados. Mas o que a gente depreende dessa situação? Não há como fugir dela, tem que terminar. O protagonismo do governo aí é necessário. Então, o governador e o seu secretário finalmente decidiram retomar. A Secretaria de Cidades é responsável pela obra e conseguiu, no início de abril, um novo empréstimo para a conclusão do VLT. O consórcio responsável pedia mais de 1 bilhão para terminar a implantação do modal. O estado do Mato Grosso ofereceu um aporte de 922 milhões de reais, sendo que 600 milhões foram obtidos junto à Caixa Econômica Federal.
A expectativa é de mais 2 anos de trabalho até que os trens, hoje inúteis, comecem a circular pelos trilhos. Não tem jeito, professor. Vamos ter que levar essa obra até o final. Ok, boa sorte, governador, mas o senhor vai sofrer, nós vamos pagar um preço caro, porque essa obra, depois de pronta, ela não vai ser operacional, porque não haverá como manter um sistema tão caro, tão sofisticado, funcionando. Você tem um bom transporte, você reduz o veículo. Agora, Cuiabá é uma cidade que nós temos aí com temperaturas aí de 40, 45 graus. Se nós não tivermos um bom transporte público, as pessoas não vão, vai vir com o seu carro. E normalmente, se olha nos carros, tem uma pessoa só dirigindo o carro. Então, não existe. O transporte urbano de massa, ele tem que ser bom para que todo mundo venha por ele. É muito mais barato vir de ônibus, é muito mais barato vir de VLT. No nordeste do país, Pernambuco recebeu 5 jogos da Copa e a cidade de Recife ficou com muitas obras inacabadas, que deveriam ter sido entregues até 2014. A maior delas, o corredor leste-oeste do BRT, o serviço de ônibus expresso que se tornou objeto de investigação do Tribunal de Contas do Estado. As responsabilizações são distribuídas, quer dizer, cada gestor que cometeu um ato lesivo ao erário, ele é responsabilizado, tem que ser responsabilizado. E o trabalho do tribunal é exatamente encontrar quais foram os atos que chegaram a esse ponto, que fizeram chegar a esse ponto, para distribuir essa responsabilidade. Mas pode ser ter responsabilidade no gestor anterior como no atual. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes entre 174 cidades ao redor do mundo apontou Recife como a 8ª pior no número de congestionamentos. Uma viagem que levaria apenas 1 hora, aqui pode chegar a 1 hora e 45 minutos, um acréscimo de 75% no final da tarde. Por isso, os corredores expressos de BRT eram fundamentais, mas a obra ficou paralisada entre 2014 e 2017. Eu acho muito devagar esse sistema do BRT. Aqui na Conta da Boa Vista tem umas paradas que não funcionam. Faz tempo que era para ter terminado e até agora nada, né? Diferente da cilada em que Cuiabá se envolveu com os trens, o governo do estado de Pernambuco optou pelo sistema BRT de ônibus, bem mais barato. O corredor Norte-Sul, que avançou mais rápido, permite uma ligação dos municípios da região metropolitana ao centro de Recife. O valor do contrato, incluindo o termo aditivo, chegou a 187 milhões de reais. O problema ficou com o outro corredor, o leste-oeste, que liga o município de Camaragibe a Recife ao longo de 15 quilômetros. Ele só tem poucos lugares que ele param, né? Na verdade. Não para aqui em todo o trajeto da Conta da Boa Vista, que tem muitas paradas desativadas, ainda não foram concluídas, que na verdade já era para ter feito isso desde a primeira Copa, né? Da Copa que teve aqui no Brasil, e isso não foi resolvido. As reclamações da população e várias estações por fazer foram o que ficou do BRT Leste-Oeste, orçado em 168 milhões de reais e abandonado pelo consórcio Mendes Júnior Servix. O contrato foi rescindido pelo governo em 2015 e só agora está sendo licitado novamente. Elas abandonaram a obra com a deflagração da Operação Lava Jato e o governo de Pernambuco imputou multa, né, a construtora Mendes Júnior e, consequentemente, fez o distrato do contrato. Só agora, em 2017, a estação Benfica, uma das muitas que estavam inacabadas no corredor leste-oeste, foi retomada. Enquanto isso, os BRTs passam direto, sem ter onde parar. Primeiro semestre aí temos mais algumas obras a serem licitadas, que estão em fase de licitação. E no segundo semestre também teremos outras obras do corredor leste-oeste, finalizando aí, colocando todas em obra, para ir até o primeiro semestre de 2018 elas estarem em operação. O que está acontecendo é que essas obras estão paradas aqui no centro do Recife
e aumentando o transtorno ao invés de facilitar, de melhorar o trânsito que era a proposta inicial. Quer dizer, você tem vias feitas como a Avenida Caxangá e a Avenida Cruz Cabugá, que são avenidas de grande movimento, e que na Caxangá existia uma via exclusiva para ônibus. Essa via foi tomada pelos veículos do BRT. Na Avenida Caxangá, por onde passa o corredor leste-oeste, há 2 terminais de integração inacabados, cujo investimento inicial era de 18 milhões de reais. O maior deles é o terminal da 4ª Perimetral, que deveria receber 53 mil pessoas por dia. Se tivesse pronto, a gente não estaríamos aqui numa parada improvisada. Estaria aqui dentro, no terminal, tudo direitinho, né? Mas está parado, ninguém resolve nada, não faz nada e fica nessa, né? Embarcamos no BRT Leste-Oeste, indo em direção à estação Guararapes, no centro de Recife. Quando o BRT está no corredor expresso, tudo vai bem. O problema é que à medida que se aproxima do ponto final, o BRT se torna um ônibus comum, aproveitando as ruas já existentes e passando pelas pontes que cortam os canais do Recife Antigo. O gerente das obras diz que isso vai ser resolvido. O sistema de BRT, ele contempla a segregação do corredor. E aí sim, quando ele estiver totalmente implantado, 100% implantado, e aí nós teremos uma via de fato exclusiva para o BRT. Dados da Secretaria de Cidades estimam que o corredor leste-oeste pode transportar 54 mil pessoas durante as 560 viagens que o ônibus faz por dia. Uma dessas passageiras é a Mônica, que embarcou na estação BR-101 e saltou na estação final de Guararapes. Para ela, as estações inacabadas fazem falta. Se eu quiser descer no certo bairro, que é o bairro da Benfica, a estação lá não está concluída. Então eu tenho que descer no Derby, na estação do Derby, vir andando, ou descer aqui na estação Guararapes e voltar andando até a Benfica. Mais do que qualquer engenheiro, quem pega o transporte público todo dia se torna rapidamente um especialista em mobilidade urbana. Precisava sim dar uma acelerada para poder atender melhor a população que assim depende muito do transporte público, né? E assim para evitar também congestionamento, engarrafamento. A gente hoje que vive com uma vida tão corrida e que precisa de uma linha assim expressa, que o transporte fosse um pouquinho mais rápido. Rapidez é um termo que não combina com obras públicas. Brasília sediou 7 partidas da Copa do Mundo e também cavou seu próprio buraco de 225 mil metros quadrados. Em julho de 2013, foi autorizada a obra de paisagismo no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A ideia era trazer sombra e beleza para moradores e turistas que desembarcassem na estação do metrô, lá na rodoviária, e fossem caminhando por 3 quilômetros até chegar ao estádio Mané Garrincha. Para a Copa, não ficou pronto. Para as Olimpíadas, também não ficou pronto. E agora, toda essa terra revirada ainda está por aqui. O orçamento do inexistente Jardim Burle Marx ultrapassou os 21 milhões de reais. A primeira etapa, que fica mais próxima à fonte luminosa, concluída até a Copa do Mundo, ela não ficou. Essa etapa hoje ela está com 66% executada. E a segunda etapa, que também é a mesma empresa, ela hoje está com 47% de execução, né? É uma obra que tem recursos disponíveis para execução. Recursos há, mas a empresa de paisagismo Vale do IP, que ganhou a licitação em 2013, não mostrou capacidade para executar a obra até o fim. Agora, em 2017, a Nova Cap, uma espécie de secretaria de obras do Distrito Federal, decidiu dar uma nova chance aos mesmos construtores, porque isso seria mais rápido do que abrir um novo processo licitatório. A ideia é abrir uma frente e concluir, e esse contrato ele vence em meados de junho. Então, se a empresa cumprir essas 2 etapas seguintes, nós vamos prorrogar esse contrato. Caso ela não cumprir, vamos fazer a rescisão do contrato e fazer uma nova licitação. Um espelho d'água em plena crise hídrica vivida pelo Distrito Federal. Embora a gente possa concluir essa etapa, nós só vamos encher o espelho d'água no início do período chuvoso, agora em outubro ou novembro, né? Então, por isso a obra também vai ter que ficar lá para o final do ano,
que a população não vai entender, nós passando uma dificuldade hídrica como nós estamos, né, e nós enchendo um espelho d'água lá no meio do eixo. No próximo bloco, unidades básicas de saúde e hospitais que deveriam ter sido concluídos há anos continuam com as paredes no concreto totalmente vazios, frustrando quem acreditava que teria um atendimento próximo de casa. Não é difícil entrar nas estruturas inacabadas de uma obra que simboliza o descaso com os cofres públicos, o Hospital Central de Cuiabá. Era março de 1985, quando o edifício de 5 blocos começou a ser erguido numa área de 19 mil metros quadrados. Aquilo é uma coisa emblemática, sobre uma coisa emblemática, realmente me esqueci daquela obra. É da década de 80, né? E aquilo é um problema, porque a planta já está inadequada do ponto de vista tecnológico, né, para o hospital. O atual governo anunciou que iria fazer lá um outro projeto, mas isso não foi encaminhado. 2 anos depois de iniciada em 1987, a obra foi suspensa por suspeita de desvio de verba. Para quem entra aqui, a sensação é de um prédio fantasma. Eu praticamente tinha apenas 4 anos de idade quando deu início nessas obras. Hoje ela está paralisada há 30 anos e, infelizmente, o que as pessoas esperavam que pudesse ser aqui um local para fazer atendimento de saúde à população, hoje é apenas isso aqui. Uma obra abandonada e praticamente coberta por matos. O atual governo de Mato Grosso lançou a ideia de tentar utilizar o esqueleto do antigo hospital para a criação da Cidade da Saúde. Até agora, nada foi à frente. Nós viemos aqui justamente na época do lançamento dessa obra dele. Ah, sim. Que foi exatamente quando ele pediu, ele disse que iria fazer a retomada e que iria funcionar aqui sim a Cidade da Saúde. Valores não? Não, tanto é que a placa hoje ali ela não especifica nenhum valor, apenas a intenção de fazer com que isso aqui fosse a Cidade da Saúde. Distante 16 quilômetros da Cidade da Saúde, outro edifício começou a ser construído para servir de hospital universitário e também está inacabado. Toda essa estrutura, que está inclusive alagada, representa o futuro Hospital Universitário Júlio Miller, em Cuiabá. As obras foram paralisadas em meados de 2015 porque o consórcio trabalhava com apenas 15 operários. Nesse ritmo lentíssimo, só ficaria pronto depois de 2045. Agora, sem operários nenhum, não há nenhuma previsão de inauguração. Na verdade, a construtora rompeu o contrato, foi um rompimento unilateral de contrato, onde a construtora abandonou a obra. É uma obra que já foi feita a parte de infraestrutura, base, falta a parte de drenagem ali, então parece ser alagado, mas é um problema de drenagem, né, que ainda não foi feito. A luva do operário deixada para trás, o carrinho de mão revirado, a placa que dava como prazo de execução 720 dias ao custo de 116 milhões de reais, sinais claros de que, diferentemente do que mostra a propaganda oficial na rodovia que dá acesso ao futuro Hospital Júlio Miller, a obra aqui nunca anda rápido. O hospital está a 13 quilômetros aqui nessa rodovia e lá é entroncamento de várias BRs. Então ele receberia pacientes de todas essas regiões do entorno de Cuiabá, que fazem limite com Cuiabá. Então é uma região estrategicamente importante. A Universidade Federal do Mato Grosso, com verbas do Ministério da Educação, fez sua parte. Ergueu um novo prédio para abrigar a Faculdade de Medicina ao preço de 22 milhões de reais. O problema é que o governo do estado vem se complicando quando o assunto é o hospital universitário.
a apenas 9% de execução e um montante de 10 milhões e meio de reais já gastos. E a UFMT já terminou a unidade de saúde, que é o prédio onde ficará a faculdade de medicina, né? E esse prédio ele está concluído, já está com ar-condicionado, inclusive, instalado. Em relação ao hospital, né, que é a obra inacabada, é de competência do governo do estado de Mato Grosso. Então, o governo do estado de Mato Grosso já se comprometeu, né, em fazer essa licitação. Foi apresentado um cronograma, mas esse cronograma, que era para ter começado agora em abril para maio, ele já não vai se concretizar, né, porque a licitação ainda nem começou. Se o governo do estado de Mato Grosso tem 2 gigantescos esqueletos para transformar em hospitais, a Prefeitura de Cuiabá, responsável pelas unidades básicas, também tem suas obrigações com a saúde. Um relatório da Prefeitura de Cuiabá mostrou que existem 260 obras públicas inacabadas na capital do Mato Grosso. Destas, 63 são da área de saúde, como esta unidade básica no Jardim Passaredo, um bairro da região sul de Cuiabá, que custou aproximadamente R$800 mil. Cuiabá foi sede de obras da Copa, né? Com isso, as empresas de construção civil ficaram focadas nessas áreas, tanto na área privada como também nas obras do setor público. Então, as chamadas obras pequenas, que seriam as obras da saúde, não tiveram a mesma importância na conjuntura das obras gerais. Então, com isso, elas ficaram em segundo e terceiro plano, né? Veio o período eleitoral, não se deu continuidade também. A uma distância de apenas 5 quilômetros da primeira unidade básica de saúde que visitamos, encontramos outra estrutura abandonada agora no bairro Real Parque. O sonho de ter médicos pertinho de casa cada vez fica mais distante. E o que a gente vê hoje, assim, o que a população sente, um lugar que era para estar acolhendo quem necessita de um atendimento de saúde, hoje é um risco para a comunidade, porque a gente tem incidência de caramujo, de mosquito da dengue, pessoas que entram aqui para fazer uso de drogas, né? Coisas ilícitas. Né? Sim, ficou um esconderijo. Então, assim, o que era para estar dando saúde à população caiu no descaso, né? Descaso é a palavra mais ouvida quando nos deparamos com obras inacabadas. Adriana é a presidente da Associação de Moradores do Bairro. Pode apenas pressionar o poder público atrás de prazos, atrás de respostas. Os nossos moradores hoje eles se encontram desacreditados, né? Tanto que assim, a gente faz reportagem, chama a televisão para gravar alguma coisa, todo mundo recusa, porque já fizemos tanta coisa, já fizemos manifestações, né? Então, assim, estão descrentes. A unidade básica de saúde estava orçada em R$828 mil. Começou a ser construída em 2013. Deveria ter ficado pronta em 6 meses. Dona Cícera, que mora bem em frente, numa rua que até hoje ainda espera pelo asfalto, cobra um posicionamento da Prefeitura de Cuiabá. Nosso atual prefeito, esses tempos atrás, veio visitar aí e nos afirmou o seguinte, que ele não ia mais abrir obras nenhuma em Cuiabá, enquanto não terminasse as obras que tinham recomeçado. Fomos obter respostas na Secretaria de Saúde da Prefeitura. Há até um mapa sinalizando onde estão todas as obras inacabadas. As empresas que abandonaram os empreendimentos serão notificadas e novas licitações serão abertas. Tirando a parte dos recursos federais que a gente somou em relação às UBS em torno de 20 milhões, nós estimamos que por conta dessa depreciação do recurso no tempo de 4 anos, a contrapartida do município hoje para concluir essas obras paralisadas, para construir as novas unidades básicas de saúde, que, por exemplo, na época estava orçada em 900 mil, hoje ela já está em 1 milhão e 400. Cada uma delas? Exatamente. É 1 milhão e 200, 1 milhão e 400, né? Então, nós estimamos que vamos ter aí a necessidade de um aporte de recursos na ordem de 9 milhões para que a gente possa concluir essas obras, né? Até o final do ano, que é o prazo que nós conseguimos de aditivo. No país inteiro, as obras inacabadas se repetem.
Ou essa Praça dos Esportes e da Cultura que foi deixada para trás em Cuiabá não é o mesmo projeto que encontramos abandonado no município de Planaltina, cidade de 88 mil habitantes no interior goiano. Pertencente ao Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2, as quadras e pistas de skate recebiam recursos federais, mas deixaram as crianças na mão. Eu estaria jogando futebol ou basquete. Seria legal, né? É, legal, porque é os esportes que eu mais gosto. Planaltina de Goiás coleciona obras paralisadas e moradores insatisfeitos. No bairro Jardim Paquetá, um dos mais carentes da cidade, conversamos com Fátima. A diarista tem uma queixa que já vimos antes. Uma unidade de pronto atendimento devorada pelo mato alto. Nunca funcionou, falou que ia inaugurar final do ano passado e nada. E você vê o jeito que tá. Cheio de mato. Tomou, né? Mato, só não quebra os vidros porque tem segurança aí olhando, senão já tá tudo quebrado de novo. Rapaz, já tem vai para uns 2, 3 anos já que isso daí tá parado. Ficou a obra, não tem nada lá dentro? Nada, não tem nada. Só promete que vão arrumar, reformar, inaugurar, até agora nada. Sem funcionar, a UPA sofreu com a ação dos vândalos e dos ladrões. Roubaram toda a fiação elétrica da unidade. Prejuízo para a prefeitura, que terá que arcar com novos gastos. Foi construída novinha, não funcionou. Depois foi feita uma reforma. Essa reforma com verba suplementar. E não foi colocada para funcionar mais uma vez. Inaugurada foi, mas não funcionou nunca. E depois disso, agora recentemente, o ano passado, houve ainda um roubo dentro da nossa UPA de toda a fiação elétrica e de uma depredação também da estrutura. O prefeito de Planaltina de Goiás assume que não pode dar prazos para inaugurar a UPA. O município está no vermelho. Não sobra para as obras. Dos 246 municípios do estado, hoje Planaltina é que mais onera a sua folha de pagamento com o orçamento, né, em mais de 90%, fazendo com que tudo que a gente receba, a gente gaste em folha de pagamento. Sem dinheiro até para pagar as construtoras, diariamente chegam cobranças judiciais na mesa do prefeito. Essa é de uma creche inacabada que deveria ter sido inaugurada em dezembro do ano passado, ao custo de R$ 358 mil. A obra, ela não está acabada ainda, mas segundo o construtor, nós estamos mandando uma auditoria lá, mas segundo o construtor falta aí 20%, 10% a 20% da construção. Mas não foi pago praticamente nada ainda. Antes mesmo da auditoria ir até a creche, nossa reportagem foi até lá. O vigia abriu o portão para mostrar o quanto já tinha sido executado, mas sem poder gravar entrevistas. Falta realmente muito pouco para a Planaltina ter uma nova creche. Das 1.600 obras de baixo custo paralisadas no Brasil, 445 são de creches e pré-escolas. 342 são obras de saneamento, 270 são de urbanização de assentamentos precários, 436 delas já foram retomadas, 79 concluídas. A conclusão de uma obra que foi interrompida há tempos é assunto para gestores públicos, mas também para especialistas. Convidamos um professor de engenharia da Universidade de Brasília para visitar uma estrutura que foi abandonada em 1992, portanto, há 25 anos. Do jeito que está aqui, por exemplo, talvez seja necessário, na recuperação, demolir essa parede e fazer outra vez. Ou seja, a recuperação dessa obra, a estrutura de concreto dela, pode não estar danificada e com certeza poderá ser aproveitada como um todo, mas obviamente com correções. Mas o restante, a alvenaria, as esquadrias e outras partes, outros componentes da edificação, o gasto com certeza vai ser enorme. Se há uma sorte nisso tudo, é que as estruturas de concreto armado são extremamente resistentes ao tempo. Por outro lado, quando se interrompe uma obra, os prejuízos são inevitáveis. Isso aqui é uma obra plenamente recuperável. É uma obra simples. Isso aqui, o projeto de recuperação não seria um projeto muito complexo. Agora, teria que, obviamente, o custo de ter ficado tanto tempo parado. Talvez a fórmula para alcançar o tão sonhado fim das obras
seja apenas seguir a recomendação da dona Cícera lá de Cuiabá, que até hoje espera pelo asfalto e pela unidade básica de saúde. A partir do momento que você se dispõe a ser prefeito e é eleito e tem uma ligação com a comunidade, eu acho que a única coisa que precisa é apenas uma palavra: respeito. Respeitar os seus eleitores. Porque se fica inacabadas, é um desperdício, é dinheiro jogado fora. Mas pior é não concluir para poder ser útil em alguma coisa que foi proposta. Um dia um neto, um filho, vai estar passando e vai dizer: meu pai trabalhou aí, ou meu avô, entendeu? Só que é onde vem aquela pergunta, né? Será que vai ser terminada essa obra? Eu quero acreditar. Tá muito difícil. Eu acho que a esperança é a última que morre.